Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, ministros manobram e agem rápido para reverter a liminar polêmica do ministro Nunes Marques. Nessa decisão, Nunes Marques suspendeu a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que cassou o mandato do deputado estadual Fernando Francischini. E o que Francischini fez? Divulgou informações falsas sobre as urnas eletrônicas no dia das eleições em 2018. A cassação de Francischini é importante, é um precedente importante para a estratégia do TSE neste ano de conter discursos falsos que coloquem em dúvida a legitimidade das urnas eletrônicas e do processo eleitoral como um todo. E esse foi um dos motivos para essa orquestração de esforços dos ministros para derrubarem rapidamente a liminar de Nunes Marques. O outro motivo evidente é o próprio ministro Nunes Marques. Alguns dos integrantes do Supremo deixam evidente a censura que fazem alguns posicionamentos e práticas do ministro, especialmente quando essas posturas parecem a eles que foram pensadas para que ele, Nunes Marques, se alinhe ao presidente Jair Bolsonaro e deixe o tribunal um pouco fragilizado. Nós vamos discutir aqui essa estratégia dos ministros para isolar Nunes Marques nessa semana, porque nem tudo saiu como o planejado. E também vamos falar da mudança aprovada pelos ministros sobre o funcionamento do plenário virtual, para que não sejam mais anulados os votos de ministros que se aposentaram quando algum dos colegas pede destaque do julgamento no plenário virtual, levando o processo para o plenário físico. E qual é o alvo direto dessa mudança? O ministro Nunes Marques também. E nós vamos aqui analisar por quê. O nosso time incompleto do Sem Precedentes, Juliana Cesário Alvim da UFMG e Tomás Pereira da FGV Direito Rio. Tomás, queria começar por você, para nós falarmos primeiro da decisão do ministro Nunes Marques, polêmica decisão do ministro Nunes Marques, e eu queria depois que a gente conversasse um pouco, aí chamando também a Juliana, sobre se uma decisão dessa, o quanto ela foge do padrão do que é o Supremo de hoje. Olá, Juliana, Felipe. Então, esse é um tema inclusive, eu escrevi sobre ele no Jota, né, no Supra, onde a gente comenta por escrito, né, não só no podcast, coisas relacionadas ao Supremo. E eu acho que essa é uma pergunta que faz sentido, né? Será o que teve de tão diferente, né? Eu acho que vale para duas coisas diferentes, né? O que teve de tão diferente. Será que teve algo diferente na decisão em si, que gerou essa reação? Será que é algo na decisão? É uma pergunta válida. A outra a reação foi diferente. Não é única, o Supremo já fez isso em outros casos. Então, se ele fez algo diferente, deve ter algo diferente em algum lugar. Ou é na decisão ou em algum outro lugar. Eu acho que isso é algo que a gente tem que investigar. É interessante essa capacidade do Supremo, que o Supremo tem demonstrado em algumas situações, de se organizar, do colegiado, digamos assim, se organizar, às vezes, em torno de decisões liminares polêmicas. Eu chamaria a atenção que a gente tem visto isso de uma maneira mais, digamos, tensionada internamente, que é quando o Supremo faz isso para derrubar uma liminar, uma decisão monocrática de um ministro individual. A gente viu isso diversas vezes recentemente, mas é uma história disso. Aconteceu no passado, mas mais recentemente a gente viu isso algumas vezes, várias vezes, inclusive, com o ministro Marco Aurélio, né? Que é especificamente o comportamento do Marco Aurélio, que tinha, às vezes, um comportamento que saía fora da curva em relação às suas individualidades, né? Num Supremo muito individualizado, né? E é isso que é o ponto que a gente vai entrar assim. Se o Supremo é tão individualizado, se decisões individuais acontecem sempre, e algumas delas são polêmicas e relevantes, o que faz com que algumas sejam controladas? Eu só chamaria a atenção que o Supremo também fez isso recentemente algumas vezes, no sentido inverso, para referendar, para apoiar ministros individuais. Então, um caso que me vem à mente e que foi particularmente relevante, foi quando o ministro Barroso deu uma liminar basicamente normal, uma liminar que realmente se baseava em precedentes diversos do Supremo naquele momento, não tinha nada de praticamente polêmico na fundamentação dela, ele deu uma liminar determinando a abertura da CPI da Covid, né? Isso gerou muita polêmica, gerou crítica do governo, do Bolsonaro, atacando pessoalmente o ministro Barroso. Rapidamente,
o Supremo se organizou. Claro que nessas coisas que envolvem pautar imediatamente, especialmente no plenário físico, a participação do presidente do Supremo é sempre muito relevante. Então o ministro Fux atuou em ambos os casos de maneira muito célere, e não teria acontecido se ele não tivesse feito isso, talvez, para fazer com que fosse imediatamente para o plenário para referendar. Então esse é o contexto. O que tem de tão diferente? De novo, eu escrevi sobre isso, estou me repetindo aqui para quem deu o texto, mas tem uma parte que é essa decisão, se você analisa ela em si, o que ela é, uma decisão que suspende uma decisão colegiada do TSE. Eu acho que ela em si a gente poderia discutir se isso faz sentido, quando que o Supremo faz isso, por que ele faria, quanto que às vezes ele está entrando no mérito do próprio TSE e isso não faz sentido, o quanto tem uma questão que formalmente isso é possível, mas tem uma questão peculiar que eu acho que deveria colocar qualquer ministro nessa situação numa posição, digamos, ainda mais moderada, ainda mais menos de calma e de menos ousadia, digamos assim, que é, no TSE nós temos 3 ministros do Supremo, o TSE é composto por 3 ministros do Supremo. Então, que podem, claro, ter votado vencidos, não é necessariamente que os 3 concordam com a decisão, mas às vezes, se a decisão for unânime, é isso mesmo, os 3 e todos os outros. Nesse caso não era uma decisão unânime, tinha um voto vencido, mas os 3 ministros do Supremo, e especificamente o ex-presidente do Supremo, o último, que foi o ministro Barroso, o atual presidente do Supremo, do TSE, desculpa, o antigo presidente do TSE, que é o ministro Barroso, o atual presidente do TSE, que é o ministro Fachin, e o próximo presidente do TSE, que é o ministro Alexandre de Moraes, todos participaram, votaram nesse sentido, num julgamento importante do TSE. Então, o que você tem, numericamente, de novo, claro que o ministro pode fazer isso, formalmente ele pode, mas substantivamente você tem um ministro do Supremo dando uma liminar que suspende uma decisão na qual tiveram 3 ministros do Supremo votando num sentido. Então, se você considera que um dos argumentos, você só pode dar uma liminar, você só pode dar uma cautelar, isso não é quando você discorda. Se você discorda de um posicionamento, tem algumas coisas que você pode fazer. Você pode, por exemplo, votar. Você pode votar vencido. Porque isso está dentro da sua liberdade de convencimento. Você está num colegiado, o caso, por mais que o Supremo já tenha decidido, às vezes, aquele caso reiteradamente, você não concorda, está dentro, digamos, da sua possibilidade, não tem nenhum problema em que você diga, olha, eu não concordo com esse posicionamento, voto vencido aqui. Isso é diferente de dar uma liminar. Uma liminar, quando você vota individualmente, você deveria, idealmente, é isso que a lei prevê, é isso que institucionalmente deveria acontecer sempre, você está falando em nome do tribunal. Formalmente tem que ter plausibilidade, Tomás? Tem E que como ter você falou, tem plausibilidade. 3 ministros que já falaram que não faz sentido. Então, por que vem a você questão. acha que vai ter? Por que você acha que o seu posicionamento... Poderia acontecer, não estou dizendo que isso é impossível. Você poderia ter 3 ministros no TSE que têm uma posição absolutamente minoritária e vencida no Supremo. Exatamente. E que estão lá irresignadamente fazendo aquilo, e você está monocraticamente no Supremo revendo aquilo, e você sabe que você tem ao teu lado todos os outros ministros do Supremo. Isso não é impossível, Mas eu acho que ao mesmo tempo que não é impossível, é isso que você tem que estar nessa situação para isso fazer sentido. Você tem que estar nessa situação. Se você não está nessa situação, e não era o caso de Cássio Nunes, ele não deveria ter feito isso para começar. A próxima pergunta é, mas ministros não fazem isso também? Eu acho que a gente pode continuar essa conversa. Eu vou falar, fazem, em vários casos importantes, casos polêmicos, a gente pode voltar e tentar lembrar alguns deles e pensar o que eles tinham de igual ou de diferente. Vamos fazer isso, exatamente. Esse caso, especificamente, não é um caso qualquer. É um caso sobre fake news, num contexto de ataque às eleições, num contexto de ataques ao Supremo, algo que está acontecendo, algo em torno do qual o TSE está se posicionando, especialmente a sua presidência, mas não só, já se preparando para a regulação dessas eleições, para a disputa nesse campo, com os ataques que tem sofrido, especialmente de apoiadores do presidente Bolsonaro e do próprio Bolsonaro, e de outros membros do governo. Então é essa a situação que a gente está. Então era uma decisão que era simbólica, de um posicionamento, que tinha a função de dar uma mensagem para as pessoas de que isso não ia ser admitido, e também num contexto que, relacionado a isso, no próprio Supremo, existe um inquérito de fake news, um inquérito que está sendo tocado já há algum tempo, também sofrendo ataques e polêmicas do presidente, a mesma coisa, liderado pelo ministro Alexandre de Moraes, mas não só, foi aberto originalmente pelo ministro Toffoli, tem o apoio da atual presidência, que é o ministro Fux,
E dos outros ministros, quando isso foi levado ao colegiado, apoiaram esse inquérito, têm se manifestado em defesa do ministro Alexandre de Moraes, não necessariamente de tudo que ele faz pontualmente, mas, digamos, do inquérito, da importância dessa defesa, disso tudo, e é nesse contexto que o Cássio Nunes dá uma decisão que eu diria que ela é problemática em si, no mérito dela, mas ela também é uma decisão que se coloca contra o TSE, né, institucionalmente, e as suas presidências, passada, presente e futura, e contra o próprio Supremo. E é nesse contexto que a gente viu esse tipo de mobilização, que é rara, não acontece sempre, mesmo quando o ministro queira, talvez ele não consiga, mas há situações em que o ministro quer, consegue e se sente mobilizado, um ou mais, para fazer isso, e foi isso que a gente viu dessa vez. Eu vou chamar a Juliana para depois reagir a algumas coisas aqui, Tomás, só mencionando uma delas. Você mencionou isso, que a decisão é especialmente problemática pelo contexto que nós vivemos, né, de ataque às urnas eletrônicas, etc. Mas eu acho que tem um ponto que às vezes nos foge. Não são todos os ministros que concordam com a forma como o Supremo e o TSE estão reagindo. E o ministro Nunes Marques claramente não concorda, já verbalizou isso aos demais colegas, de que não concorda com esse tipo de, na visão dele, Supremo e TSE estão esticando a corda demais. E essa visão é compartilhada por alguns outros setores também. Então, acho que vai um pouco nesse sentido. A gente olha o Supremo do passado, que saiu da pandemia muito unido, e acha que todo mundo pensa igual, e o ministro Nunes Marques está mostrando que não é bem assim. Mas eu queria chamar a Juliana, para depois a gente abrir aqui a nossa conversa ainda mais, para falar sobre essa dinâmica. Porque, Juliana, o que aconteceu em outros casos, por exemplo, do ministro Marco Aurélio, como o Tomás mencionava, era o presidente, numa suspensão de liminar, cassando a decisão do Marco Aurélio, ou cassando, como o Fux fez, uma decisão do ministro Lewandowski sobre a entrevista do ex-presidente Lula quando estava preso. Agora, o ministro Fux se recusou a dar essa decisão e aí pautou o mandado de segurança da ministra Carmen Lúcia para o julgamento em plenário. Lembrando que já houve no passado, e depois a gente fala sobre um caso assim, em que os ministros se articularam para fazer o mesmo, mas não tiveram, vamos dizer assim, capacidade de articulação para fazer frente a outro ministro que não era Nunes Marques, era o ministro Gilmar Mendes, mas depois a gente fala desse caso. Então eu queria te ouvir sobre essa dinâmica toda que houve de a ministra Carmen Lúcia liberar o mandado de segurança contra a decisão do Nunes Marques e isso ir para plenário, forçando o ministro Nunes Marques a se antecipar e liberar a liminar dele. Olá, Recondo, olá, Tomás. Eu acho que na linha do que o Tomás colocou, né, houve uma reação em que o Supremo, mais uma vez, demonstrou união, né, que foi uma articulação conjunta que levou a um resultado que me parece que era desejado pelo Supremo como instituição, né, que era a derrubada dessa liminar do Nunes Marques, mas acho que essa união também não teve tão presente na resposta que o tribunal deu, né? Então, como você ressaltou, o ministro Fux poderia ter cassado, né, individualmente essa decisão, como a gente já viu no passado, ele não fez, ele deixou para a ministra Carmen Lúcia, né, pautar esse mandado de segurança, que é uma coisa bem excepcional, e ela explica na decisão dela essa excepcionalidade, né? Ela reconhece, olha, a jurisprudência do Supremo ela não admite um mandado de segurança contra uma decisão desse tipo, mas é uma decisão excepcional e, por isso, né, merece essa desconstituição por essa via. E, nesse sentido, ela me parece bastante dura, inclusive porque ela aponta, né, que, nesse caso, houve um uso estratégico de um instrumento, mas também houve um outro uso estratégico do instrumento. Então, houve a liminar, né, estrategicamente usada, mas que se baseou no uso estratégico da prevenção também, né? A distribuição desse caso teve um elemento peculiar, né, não inédito, mas bastante peculiar, que foi numa ação direta de inconstitucionalidade, protocolada uma petição tratando de um caso concreto. E ela é bastante incisiva com relação a isso, como um dos motivos, né, da irregularidade dessa liminar do ministro Nunes Marques. Então, para além do mérito, né, da discussão do mérito, ela dá bastante ênfase nisso, dizendo, olha, essa distribuição foi muito estranha, né? Não deveria ter essa possibilidade do
do relator chamar para si qualquer relação que tenha uma mínima conexão com o objeto de uma ação em controle abstrato, que senão isso poderia acontecer em muitos casos, e ela fala isso, né? Porém, né, como a gente viu, a via para a resposta escolhida pelo tribunal, ou priorizada pelo tribunal, não foi essa, né? E o caso acabou sendo decidido na turma, em que essa questão não veio à tona e que as reações à liminar do ministro Nunes Marques foram até leves, a meu ver, assim, né? Talvez o recado tivesse com muito mais ênfase no voto, na decisão, né, da ministra Carmen Lúcia, do que o que transpareceu ali nos votos dos ministros na turma, né? Que trataram do mérito, que revisitaram um pouco a discussão que aconteceu no TSE, se haveria algum tipo de violação à anualidade eleitoral e tudo mais, e não discutiram essa estratégia e essa tática usada pelo ministro Nunes Marques com relação à distribuição e também com relação a liminar em si, né? Foi pelo mérito, não houve uma reprimenda na turma, pelo menos assim não me pareceu. Não, sem dúvida nenhuma, Juliana. E interessante você ter falado dessa articulação dos ministros, e aqui eu volto e falo do caso concreto e já abro para você, Tomás, do caso concreto que eu estava mencionando. Quando o ministro Gilmar Mendes pediu vista no caso de financiamento de campanha, a gente lembra que já havia uma maioria, todo mundo sabia qual seria o resultado do julgamento, o ministro Gilmar Mendes pediu vista e segurou. E foi deliberadamente para isso, depois ele mesmo diz, deliberadamente para segurar o julgamento. Alguns ministros, em reservado, conversaram sobre a possibilidade de um partido político entrar com mandado de segurança, e aí eles levariam o caso para o plenário para tentar driblar a vista do ministro Gilmar Mendes. Mas não fizeram isso. Não fizeram isso porque não tiveram, inclusive, a articulação ou a participação de alguns ministros que agora tiveram essa participação ativa. Então, no passado isso já foi pensado, mas não foi feito. Agora, como estávamos falando de Nunes Marques, e aí é uma conta que ele paga pelo pouco tempo dele de tribunal e pelo que ele fez nesse pouco tempo, aí houve sucesso na articulação. E tem um ponto também que é interessante, Juliana, que você mencionou. O próprio presidente Luiz Fux, por mais que tenha pautado o mandado de segurança da ministra Carmen Lúcia, ele não queria o resultado no plenário. Ele agiu junto com os demais ministros para tirar do plenário o caso e deixar para a turma. O pedido de vista do ministro André Mendonça não é solitário. Ele tem o carimbo e a digital do ministro André Mendonça, mas não foi algo isolado, foi algo combinado justamente para deixar para a turma. E você bem disse, né? Na turma parecia uma decisão absolutamente normal, corriqueira, que só se estava discutindo ali um mérito, uma questão jurídica, e essa questão toda institucional passou muito longe do debate entre eles, né? E aí realmente a gente não viu nenhum tipo de reprimenda institucional ao ministro Nunes Marques. E um ponto adicional é que aí vira tudo uma resposta, né? Tudo se quer dar uma resposta. No plenário virtual, quando o ministro André Mendonça pede vista, havia 2 votos depositados, da ministra Carmen, relatora, e do ministro Fachin. Depois que ele pede vista, a assessoria do tribunal diz, olha, faltou um voto, deu um problema no sistema. O ministro Alexandre de Moraes tinha votado, mas não aparecia. Aí o ministro André Mendonça falou, não, esse voto não existia, não estava no sistema. E aí cria-se também mais alguma coisa. Como o ministro Alexandre de Moraes não ia votar, porque na turma ele não participa do julgamento, ele quis deixar a marca dele no plenário virtual. Então, você veja que vira aí uma bagunça institucional, né? E eu lembro a gente conversando pelo WhatsApp, né? Falando aqui, fazendo um disclaimer dos nossos bastidores, né? Antes de gravar, e eu falava, atire a primeira pedra que não deu uma decisão monocrática extremamente polêmica em um momento também institucional delicado, ou uma decisão institucionalmente delicada. Podemos falar aqui, juiz de garantias, criação dos TRFs, por exemplo, o liminar que foi dada pelo ministro Joaquim Barbosa, até hoje não foi julgada. Liminar da ministra Carmen Lúcia sobre royalties do petróleo, emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional, até hoje não foi julgada. E por aí vai. Claro que cada decisão tem suas circunstâncias, seu cenário, mas é impressionante como também houve, nesse caso, um pouco de indignação seletiva de alguns ministros. Tomás, você queria reagir, né? Opa, várias coisas aí agora, né? Você trouxe mais algumas. Eu acho que já que a gente vai falar de decisão polêmica, a gente vai ter que falar, então, comparar com a liminar que impediu a posse do presidente Lula como ministro, chefe da Casa Civil,
no final do governo Dilma, eu acho que poucas seriam mais polêmicas e mais significativas e mais individuais e mais sem base em precedentes e mais, tanto substantivamente quanto processualmente, o cabimento especificamente daquilo, tudo isso a gente tem a falar, que é interessante. Eu acho que vou fazer isso. Assim, acho que a gente deve fazer isso. Mas o que eu ia falar? E tem um outro tema que conecta com o que a gente vai discutir depois, né? Você acabou de falar sobre essa questão do Alexandre. É curioso, essa coisa do plenário virtual, como ele funciona, né? Então, abre esse especialmente julgamento, que era um julgamento acelerado, então é interessante que não era só que foi para o plenário virtual, foi para o plenário virtual no rito acelerado, que é para ser julgado em 24 horas, né? Normalmente o plenário virtual fica aberto por vários dias. Então isso também é interessante, essa mobilização, né? E o ministro, como você disse, André Mendonça pediu vista. E daí, como funciona o plenário virtual, é a coisa que a gente vai discutir ainda hoje, né? Porque no plenário físico é possível que o ministro peça vista e algum ministro fale, eu quero antecipar meu voto. A gente pode discutir sobre a gentileza, ou o grau de... Né, mas no plenário virtual não cabe. Respeitoso ou não. No plenário virtual não cabe, mas eles estão decidindo hoje, tentando dizer que um é para ser mais parecido com o outro. Então, se você for pensar, por que no plenário virtual não caberia também? Formalmente não cabe, trava o sistema e tal, mas a gente pode discutir, por que não? Por que alguém não pode antecipar? Né? Porque senão fica um jogo, como não é ordem de votação, fica um jogo, a pessoa tem que ficar lá às 11h59 esperando abrir à meia-noite, o assessor com o voto pronto para colocar, também vira uma coisa meio a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Essa corrida meio gincana da vista, né? Pedir vista antes de todo mundo, né? Passa ou repassa. Eu também acho que tem que pensar um pouquinho como funcionam essas coisas e como às vezes elas funcionam de uma maneira que é quase ridícula, né? A gente tem que pensar na justificativa para o funcionamento. Não é um jogo. Mas, enfim, coisas que eu ia falar rapidamente. Olha, por que o ministro Fux não suspendeu? Isso é interessante, né? Pode dizer algo sobre o próprio ministro Fux, que ele não queria fazer isso, né? A gente fala sobre isso. O Diego tem um texto interessante que ele fala, né, sobre o significado dos silêncios do Supremo, e tem uma coisa relevante. O Diego que não está aqui hoje, então está aqui representado indiretamente nisso, que ele fala, olha, a gente vê liminares de unidade suprema, a gente nem sempre sabe o que estão por trás delas. Tem coisas que os ministros não fariam e discordam. Acham que eles próprios, os outros ministros individualmente jamais fariam aquilo e também discordam, não acham que devia ter sido feito. Né? Tem coisas que o ministro fez e os outros ministros concordam com aquilo e teriam feito. Se fosse com eles teriam feito também. Tem a posição intermediária, que é quando talvez você próprio não tivesse feito aquilo. Porque você acha que não é o caso, porque a maneira como você enxerga os poderes e o uso abusivo dos poderes monocráticos, às vezes isso pode ser importante para você como uma bandeira institucional, às vezes, sinceramente, isso é importante para você acha que não pode. Mas se alguém estiver disposto a violar as regras nesse sentido, né, se comportar de uma maneira heterodoxa, no sentido que você concretamente está de acordo, você também não vai fazer muito barulho. Você não vai sair se posicionando contra ou tentando derrubar, e é interessante a gente pensar o significado desses silêncios. Então, às vezes, né, pode ser que o ministro Fux não tivesse feito disposto a fazer o que a ministra Carmen estava disposta a fazer, né? Como ele esteve no caso do André do Rap. De novo, vamos comparar. Por que no caso do André do Rap? Ele deu a suspensão de eliminar como vice-presidente. Como vice-presidente. No caso do Lula. No caso da entrevista do Lula. Exatamente, caçando a decisão do Lewandowski. Ainda mais problemático em outros sentidos, porque nem presidente era, ele estava ali. Propriamente, estava como vice na função. E por que o André do Rap, né? Que é um caso que o André do Rap, na verdade, já tinha fugido, né? E o precedente em si era problemático, mas dava para eles terem resolvido de outra maneira sem ter suspendido imediatamente aquilo. Se você for comparar com o impacto, né, de um caso como fake news nas eleições, né, faria mais sentido talvez essa do que a outra, vamos pensar assim. Então, agora, formalmente, eu diria, eu me arrisco, é muito claro. Desculpe te interromper fazendo parênteses, não quer se indispor com o presidente Jair Bolsonaro. Não quer se indispor politicamente. Ou com o próprio Cássio, ou com o próprio outros meninos, não sei. Você acha que é só com ele? Porque também tem uma coisa que você está... não sei, talvez, não sei se isso é relevante para ele, mas eu acredito em você que seja não querer se indispor. Faz sentido, talvez não queira mesmo. E talvez até seja importante, se tiver algum outro ministro que possa fazer, a gente fala sobre essa distribuição dentro do Supremo, né?
Não dá para Claro, todo mundo comprar briga ao claro. mesmo tempo. Às vezes Exatamente, tem alguém verdade. que se tem o ministro Alexandre de Moraes na linha de frente, né? O ministro Barroso teve que estar por causa do TSE, o ministro Fachin agora, A dobradinha nessa linha de frente da defesa. Né? A dobradinha Toffoli e Celso funcionou bem. O Toffoli batia, o Toffoli dialogava, o Celso batia. E pronto, Então, a dobradinha isso pode ter funcionou. várias explicações e tudo bem, faz seu sentido, né? Mas eu acho que eu formalmente diria que, para mim, é bem claro que não cabe suspensão de segurança, de liminar, de tutela antecipada contra ministros supremos. Não cabe, isso não existe. Né? Mas aconteceu. Às vezes que eles admitiram eles mesmos no fundamento, eles meio que passam rápido por aquilo, é curioso. Você percebe que, às vezes, os ministros ficam páginas e páginas e páginas explicando por que cabe uma medida que todo mundo sabe que cabe. Você lê esses votos e você fala, nossa, não preciso de tudo isso. Vota 20 páginas, 10 páginas mais longo por causa disso. Eu posso pular as 10 páginas e começar... Todo mundo sabe disso, até reproduzindo, copiando de vários outros que é quase igual. Às vezes, quando é uma questão polêmica, tem uma linha lá. E daí você fala, o próprio ministro não está querendo se expor demais dizendo aqui, está dando de barato. Essas suspensões, com frequência, tem esse tipo de coisa. Como é específico do do RAP foi para o plenário, eles tiveram que fazer ali, né, uma dança, uma coreografia, um malabarismo para tentar explicar por que cabia naquele caso, mas não cabe sempre, não sei mais o quê. Não cabe. O mandado de segurança, por mais heterodoxo que seja, por mais que a gente possa discutir se cabe ou não, é fácil encontrar diversos mandados de segurança no Supremo em que a gente via que o Supremo, mesmo quando dizia que não conhecia, que não cabia, falava, salvo se for uma situação teratológica, que é comportamento típico do Supremo. Né? O Supremo, muitas vezes, tem dificuldade de falar, não cabe nunca. Né? Fechar uma porta para si próprio. O Supremo tem dificuldade com isso. Eles falam assim, não cabe... Pode até que possa, né? Pode até que possa, se for muito... Esse termo, né, teratológico, o que isso significa? Né? Formalmente, como é que você sabe que é teratológico ou não? Né? Pelo jeito, você tem que olhar. Afinal das contas, se você discordar muito, né? Afinal das contas, é quase uma coisa de... Se dentro de você, aquela decisão for tão ilegal que ela gera um sentimento, pelo jeito do comportamento e pelo que está expresso no voto. É isso que a ministra Carmen Lúcia estava dizendo. A ministra Carmen Lúcia falou, não é que essa decisão é problemática, não é que ele é um voto vencido, não é que eu discordo. O que ela estava dizendo ali é teratológica. Ilegal. E o ministro Fachin foi lá e acompanhou. E o ministro Alexandre de Moraes foi lá e acompanhou. Esses 3 ministros estão dizendo que essa decisão é teratológica. Né? E eles fizeram questão de dizer, a gente não está dizendo que cabe dar de segurança sempre não, mas nesse caso também estão dizendo, não estamos inventando. Já foi feito no passado, em casos que são desse tipo, a gente está fazendo a mesma coisa. Eu achei interessante, até vamos lá, em defesa da ministra Carmen Lúcia, que eu achei interessante e importante que a ministra Carmen Lúcia, não só no comportamento dela, mas no próprio voto dela, está expresso isso, que ela fala, cabe, tem que ser teratológico, mas como é que a gente vai controlar isso? O teratológico de um ministro não é o do outro, pode virar uma guerra de um contra o outro, será que é isso? Ela fala, quem tem que fazer é o colegiado. Ela está dizendo implicitamente, não diz com todas as vezes, mas está dizendo, não cabe o mandado de segurança, mas é como se mas não cabe liminar individual nesse mandado de segurança. Não foi o que ela não deu uma liminar individual, ela colocou no plenário virtual para votar para o colegiado, né? Então a gente estava votando uma decisão, né, cautelar nessa mandado de segurança, mas ela era colegiada. Isso é um filtro importante. E é por isso que eu acho que nesses termos, né, e aí é importante, se é verdade que o termo teratológico é amplo e talvez não faça nada, o mecanismo institucional de falar desde que seja colegiada é importante, porque daí você cria uma situação em que você tem o Supremo, o colegiado do Supremo, controlando uma decisão individual que, idealmente, como a gente comecei falando, deveria só ser dada como uma extensão desse colegiado. O poder não é do ministro. O ministro que dá uma decisão individual, o voto é dele. Mas o poder liminar dele, ele dá em nome do tribunal. Se ele está dando em nome do tribunal, tem um mecanismo em que o colegiado pode controlar, é interessante, especialmente se ele for colegiado, não for um contra o outro, né? Como foi dado. Então, eu acho que isso é interessante. Eu acho que esse caso era mais fácil ainda do que o outro. Eu acho que isso poderia caber em outros casos em que essa questão é substantiva. Esse caso, a Juliana já antecipou. Tinha uma questão da própria distribuição dessa ação, porque tem uma DPF com o Nunes Marques, daí foi feita uma petição nessa DPF, e daí o Nunes Marques decidiu desentranhar e tratar essa petição numa DPF como se ela fosse essa ação autônoma. E daí é nessa ação autônoma, que na prática não foi distribuída para ele, que está gerando todas essas questões. Então,
como tinha, além de tudo, esse elemento, eu diria que é um caso mais fácil. Os ministros não precisavam entrar na teratologia da decisão em si, como eu falei, dos problemas dessa decisão, dela ser anticonstitucional, dela ser contra o TSE, dele não deveria poder fazer isso. A própria questão da competência facilitava esse caso. Mas, Tomás, acho que tem um elemento entrando aqui em diálogo com você. Eu acho que eu concordo, mas eu acho que essa decisão, se esse mandado de segurança fosse decidido, ele ia acarretar em mais controle no Supremo, né? Porque ele chamava atenção para esses desvios assim de procedimento, né? Seja a questão da distribuição, seja, né, uma liminar que é dada talvez contrariamente a um posicionamento do colegiado, que não estava estabelecido, mas que talvez esteja anunciado, coisas desse tipo, né? Fortalecendo a colegialidade e tudo mais. Então, nesse sentido, tem um elemento da decisão da turma em relação à decisão que seria a decisão do plenário que não foi, que ela permite que se continue fazendo isso, né? Não se condena o procedimento adotado pelo ministro Nunes Marques, de alguma maneira endossa o que está no subtexto da decisão do Nunes Marques, né? Que depois ele foi explicitar na outra discussão sobre procedimento de plenário virtual, que eu não estou fazendo nada que ninguém nunca tenha feito. Né? E a decisão da turma, ela de alguma maneira endossa isso. É verdade, e de alguma maneira pode continuar fazendo, em termos de utilização estratégica do procedimento. Coisa que a decisão que talvez viesse do mandado de segurança tivesse que lidar, né? E talvez tivesse que restringir os demais ministros. Então, acho que tem esse elemento comparativo, né? Que eu acho que é importante. E talvez o acordo, a concertação aí de colocar na turma possa ter considerado também, né? Sabe que eu ouvi, Tomás? Só uma menção aqui. Você falou da decisão da ministra Carmen, Tomás, e agora a Juliana faz esse complemento também. Mas o que eu ouvi de alguns ministros é por que ninguém foi falar com o Nunes Marques? Institucionalmente, estou falando de diálogos institucionais internos no Supremo. O que a ministra Carmen faz? Diante da antipatia em relação à decisão e também da falta de, digamos assim, de relação com o ministro Nunes Marques. Vai direto para o plenário. Joga direto no plenário para forçar com que o tribunal dê uma resposta a ele. O que os outros ministros fizeram? Foram conversar com o Nunes Marques e falaram, a sua decisão vai cair. É importante que ela seja colocada, etc, etc, e foi para a turma. Então, tinha uma estratégia, de um lado, de forçar, aproveitar, digamos assim, da fraqueza ou das fragilidades do ministro Nunes Marques, fraqueza que eu digo interna, falta de apoio, até para essa decisão e tal, para chutar. E os outros ministros falam, não, peraí. Aí a gente vê a diferença do tratamento na turma. Os outros ministros dizendo, traz para cá, imediatamente, a gente vai derrubar, mas fica tudo bem, vida que segue. E a gente já viu isso acontecer em outros momentos, né? Talvez a reação, a minha dúvida também para vocês é essa. Se o ministro Nunes Marques tivesse dado a liminar e imediatamente liberado para julgamento na turma, será que teria tido essa reação tão grande? Ou liberado para o plenário virtual, por exemplo? Será que teria tido essa reação? Não, acho que talvez não, mas essa diferença é importante. Ele não fez isso. Daí, tipo, mas ele ia fazer? Não sei. Claro, claro. E a ministra Carmen Lúcia podia ter ido conversar com ele, e talvez se ela tivesse só conversado com ele, tivesse acontecido. Também, não sei, é possível. Não como saber, é possível. Então, eu acho que isso é interessante. Isso é um pouco do que falta, às vezes, no Supremo, né, nesse diálogo, de ter alguém na presidência, por exemplo, que diga para o ministro, olha, isso aqui que você fez, a gente precisa dar um jeito. A gente via isso num passado muito longínquo, mas a gente não vê faz muito tempo. É verdade, mas eu acho que não dá para te ignorar que o ato do ministro Cássio Nunes é um ato de falta de diálogo também, ou mais do que falta de diálogo. De rebeldia. Ele sabe o que se ele antes de ter dado a liminar dele tivesse falado com os outros ministros, ele sabe muito bem o que ele ia ouvir, né? E de volta, ele deu uma liminar que ele sabia que era contra claramente o posicionamento da maioria dos pares dele. Então, também tem um pouco contra a maioria, sem dúvida. Fica um pouco disso também, né? A gente está exigindo claro que um grau de comportamento, de novo, uma certa gentileza, digamos assim, dentro do Supremo, que quem fez isso já não fez, né? Mas eu acho interessante fazer isso porque volta a questão do silêncio, né? A ministra Camila, você fez isso, pautou. Tem uma diferença entre os ministros. Será que os ministros todos queriam que ela tivesse feito isso? Teriam feito isso? É a primeira pergunta.
Primeira pergunta. Acho que vários ministros jamais teriam feito isso. Exatamente. Acho que é a posição intermediária. Alguns ministros que talvez não tivessem feito isso, mas deve ter achado bom que ela fez. Também deve ter isso. Que bom que a Carmen Lúcia... Eu não preciso fazer, eu não vou fazer, mas que bom que a Carmen Lúcia fez. Tem a posição intermediária, que eu não queria que ela tivesse feito. Eu não teria feito. Eu não queria que ela tivesse feito. Mas agora que ela fez, o que eu vou fazer? É um outro tipo de pergunta. Agora eu voto com ela ou não voto? Né? O que eu vou deixar prevalecer? Porque, na verdade, eu não queria fazer nenhuma... Não quero nem concordar com isso, Cássio, nem queria referendar isso. E claro que tem eventualmente a pessoa que nem não concordava com nada, que concorda com o Cássio, poderia acontecer também. Talvez fosse posicionamento, sei lá, talvez do André Mendonça, que votou na turma junto com o Cássio Nunes, por exemplo, talvez fosse... Todas as coisas são possíveis. Mas é interessante pensar que o que ela fez... Né, a gente pode falar, então a ministra Carmen Lúcia... acho que tem umas versões dessa história que quase que a Carmen Lúcia tivesse perdido, né? Como se a ministra Carmen Lúcia tentou fazer algo e o que ela fez não aconteceu. Eu tenho dúvidas. Eu acho que ela queria... na sala, né? Eu acho que o que ela queria fazer aconteceu. Ela queria que a decisão caísse e a decisão caiu. Exato. Se aquilo foi pautado imediatamente, não dá para a gente separar, foi pautado imediatamente no dia da sessão que ia ser a dela. Foi, né, na terça-feira, estava para terça-feira, na terça-feira isso foi feito. Né? Então eu acho que também a gente tem que levar isso em consideração, que eu acho que teve um efeito que vai ficar, né, mesmo o mandado de segurança não tendo sido decidido. Ninguém vai esquecer, né, que isso aconteceu, que dá para fazer, que é possível fazer isso. E daí volta também a uma questão que quem é que precisa, né? A primeira pergunta, então, o que precisa? Por que algumas decisões você tem e outras não tem? Um pouco você precisa de ter os ministros certos nas posições certas com os poderes certos. Calhou dela ser relatora dessa ação. Se a distribuição ou o ministro errado dando a decisão errada. Ou a decisão errada dando a decisão errada. Porque se fosse uma decisão de outro ministro, talvez não tivesse tido essa reação, não. Se tivesse uma decisão nesse sentido do ministro Gilmar, do ministro Lewandowski, será que teria tido reação do colegiado? Certamente não. Eu não sei, porque nesse caso assim não teria. É possível que não. Acho que você tem razão que é possível que não. Não desse jeito. Talvez só a pressão para que fosse pautado quanto antes na turma, esse tipo de coisa. Mas, de novo, veio também de um comportamento reiterado do ministro Cássio. Claro, isso, Cássio Nunes, que deu aquela liminar. Conjunto da obra. Eu e Diego escrevemos um texto, né, que foi o que a gente chamou de uma das piores decisões da história do Supremo, que foi a liminar que ele deu na véspera da Páscoa, portanto, incontrolável pelos demais, já que a Páscoa era no domingo, qualquer possibilidade de controle seria depois da Páscoa já ter acontecido, uma decisão completamente incontrolável, contra o posicionamento que vinha sendo feito pelo Supremo em relação àquela área, sozinho, e depois, de novo, foi pautado, também foi assim, forçaram, não foi ele não levou não, né? Foi o ministro Gilmar Mendes que levou outras ações que eram sobre o mesmo tema, e isso forçou a decisão sobre o mesmo tema. Então, de novo, a gente vê por que aconteceu. Um pouco porque eles estavam todos claramente incomodados com aquilo. Mas porque tinha alguém que tinha uma ação, que era relator, que foi lá e falou, então eu quero pautar as minhas. E ao pautar as dele, possibilitou... Inclusive, Tomás, naquela decisão, o ministro Gilmar falando, não, esse caso era meu. Isso. Essa o que também mais volta a questão de comportamento reiterado, talvez. De novo, uma decisão sendo dada pelo ministro Cássio Nunes, num caso que estava com ele sendo distribuído, talvez de uma maneira que os outros ministros não achavam que era adequada. Porque, pensa assim, tudo que eu falei, é muito complicado um ministro fazer tudo isso que ele fez, né? Dar uma decisão com o TSE, num caso tão polêmico, tem outros 3 ministros do outro lado, mas percebe que é ainda mais complicado você fazer tudo isso numa ação que nem devia ser sua. Isso é um grau a mais. Uma coisa é você fazer isso, bem ou mal, numa ação sua, né? For uma loteria, tá bom? É sua em que sentido? As ações são do Supremo, mas eu estou dizendo assim, aleatoriamente, outra coisa é você fazer isso numa ação que nem sua é. Né? Tem um grau a mais nisso, tinha isso na questão da liminar da Páscoa, tem isso agora de novo. Né? Isso não é uma coisa trivial, mas chama atenção, e daí sim, a Juliana tem toda a razão, eu concordo com ela, que, curiosamente, na turma, foi tudo muito tranquilo. Foi tudo muito... tem uma gentileza, claro, quase, assim, muito no tratamento, como se não tivesse acontecido nada. Essa questão da competência, da heterodoxidade, ninguém nem tocou nesse assunto. Sendo que estavam naquela turma ministros que, quando estão muito irritados e acham, ou então quando acham que vale a pena, que é importante, não tem nenhuma dificuldade de falar muito claramente sobre esse tipo de problema e colocar o dedo na cara, né? Vamos lembrar das brigas, disputas e discussões entre o ministro Gilmar Mendes e o ministro Fachin, nas discussões sobre esse caso de igrejas.
Não, sim, esse mas eu caso estava de pensando no igrejas HC dele... Não, dele com o próprio Nunes Marques no o próprio plenário, Nunes dizendo isso não Marques, é sabe? nem aqui nem no Piauí, quando ele falou isso, e o ministro É depois verdade. teve Não, que se falar sobre o Piauí, que estava falando sobre o Estado, mas tem muito respeito. Então, de fato, não é nem que com ele não tivesse precedente sobre esses bate-bocas, ainda tem com ele. Sim, com ele, claro, mas estava lembrando também o HC do Lula, a gente teve várias discussões, julgado na turma, julgado no plenário, como que julga, quem que vai ser nessa ação, vai ser em outra. Tiveram várias brigas ali, várias disputas ali, e acirradas entre, por exemplo, o ministro Fachin e o ministro Guimarães, ambos estavam nesse julgamento. Então, assim, eles são capazes, chama atenção, de novo, silêncios do Supremo, chama atenção as coisas que eles falam, as coisas que eles fazem, chama atenção quando eles não falam, eles também não fazem. Isso também aconteceu nesse caso. Então, enfim, lembrando é isso. Por que aconteceu? Tem um pouco que é da decisão, tem um pouco que é do ministro. Né? O ministro Cássio Nunes é um ministro que está, digamos, com vários comportamentos reiterados, talvez ele esteja mais fragilizado, as relações estejam mais fragilizadas, talvez ele esteja mais isolado, tem várias dessas coisas. Talvez ele seja visto como um ministro que tem menos capacidade de reação. Então, tem várias coisas que talvez aconteçam ali em relação a ele. Mas tem uma coisa que é alguém tem que estar disposto a fazer isso. Alguém que tem o poder para fazer isso tem que estar disposto a fazer isso. Isso vai ficar claro no fato que a gente tinha uma suspensão de segurança sobre esse tema na mão do Fux e um mandado de segurança na mão da ministra Carmen Lúcia. O ministro Fux não concedeu a suspensão de segurança. A ministra Carmen Lúcia pautou a decisão. Tem motivos formais para isso? Eu já falei que eu concordo. Eu acho que não cabe suspensão de segurança. Eu acho que poderia caber um mandado de segurança. Mas a gente sabe que o que pesa muito é o relator. A ministra Carmen Lúcia estava disposta, ela achou que aquilo era grave o suficiente, ofensivo o suficiente, seja talvez pelo mérito da decisão, seja de novo pela questão da distribuição, que ela teve, não só pautou, como votou. Né? O voto dela está lá, está escrito, outros 2 ministros votaram com ela, dizendo, isso foi uma decisão, não só da qual eu discordo, foi uma decisão teratológica, a decisão foi expressamente chamada de teratológica, mas é curioso, no plenário, na turma ninguém fez isso. Eu acho que tem uma diferença de disposição também para reagir politicamente a esse tipo de negacionismo ou de ataques ao TSE que vem de apoiadores do Bolsonaro. Tem um grupo que é mais explícito na reação e tem um grupo que é um pouco mais discreto nesse tipo de reação. E a gente vê o ministro Gilmar, por exemplo, tem sido mais discreto, o ministro Lewandowski também, o ministro André e o ministro Nunes Marques mais ainda. Então, acho que isso também faz diferença. E aí o ministro Alexandre de Moraes, ministro Fachin, ministra Carmen, querendo ser, inclusive, mais explícito em relação a isso. Queria mudar aqui no nosso tópico, chamar a Juliana para a gente falar sobre a mudança que foi feita no plenário. Mas calma, você quer falar sobre Lula, né? É porque a gente anunciou, a gente falou que ia fazer, então... E daí ficou... sim, para fazer a comparação sobre teratologias. Sobre o caso do Lula. Né? Eu acho que o caso do Lula, você falou assim, em termos de impacto, muito mais grave. Em vários sentidos, né? No sistema político, talvez, no momento que foi... E novamente, Tomás, desculpe te interromper, mas só para explicar para quem está nos ouvindo, nós ficamos debatendo isso quando veio a decisão do ministro Nunes Marques, né? E aí eu fiz a pergunta para vocês no nosso grupo de WhatsApp. Qual a decisão liminar mais grave? Essa do ministro Nunes Marques ou a do ministro Gilmar Mendes sobre a posse do ex-presidente Lula? E isso nos fez discutir esse assunto, né? Desculpe te interromper, mas para colocar o nosso... Claro, não, mas eu acho também mas eu acho que muita gente faz esse tipo de pergunta. Toda vez que tem uma decisão dessa e vê o Supremo reagindo, eu acho que, inclusive, deve fazer. É natural, é importante que faça. As pessoas hoje acompanham o Supremo muito mais, as pessoas são incapazes de lembrar. Cada um vai ter a sua, talvez que lembre. E essa? Por que isso não aconteceu naquela? Eu acho que a do Lula foi uma que eu ouvi, né, as pessoas com o mesmo grau de preocupação, e eu acho que é uma pergunta importante. E aí vou pensar, vamos olhar para a decisão em si. A decisão em si talvez fosse mais equivocada, com consequências mais graves, mais problemática de diversas maneiras, nos seus impactos imediatos, realmente. Né? A gente pode considerar que a decisão do caso do Cássio Nunes, eventualmente, se não fosse pautada na turma nessa terça, fosse na próxima, fosse daqui 2 semanas, ia ser derrubada, os efeitos para o sistema eleitoral, né? Claro que efeito simbólico, mas isso já tinha acontecido, ele já fez, mas já foi distribuída, né? Mas enfim, no caso do ministro do Lula, a gente sabia que foi no momento de tentar reconstruir, reorganizar o governo, que talvez aquilo pudesse ter de fato afetado a sobrevida do governo Dilma e eventualmente ter até impedido o impeachment de ter acontecido. Então isso é uma coisa importante para a gente ter em mente. E eu só queria chamar uma coisa, realmente o ministro do Gilmar Mendes, naquele caso, merece críticas, eu acho que foi criticado na época com razão,
né? E deveria ser criticado. Mas eu acho que é um bom tema para voltar aos silêncios e significados dos silêncios do Supremo. Eu acho que as pessoas se esquecem, às vezes, que isso foi verdade que o ministro Gilmar Mendes fez ao dar a liminar, e fez também, em certa medida, ele demorou mais de uma semana, né? Mas ele não segurou por muito tempo, não. Ele tinha uma viagem, não foi imediatamente pautada, foi só na outra semana que ela foi, e o timing talvez já tivesse sido bagunçado. Mas o Supremo teve a oportunidade, sim, relativamente rápido, né, 2 semanas depois, praticamente, acho que menos de 2 semanas depois, eu estou lembrando de cabeça, mas no máximo 2 semanas depois, de rever essa decisão. Foi colocado em mesa, estava lá, mandado de segurança, pronto para ser pautado. Tinha também, agora, temas que se relacionam. Ao mesmo tempo, uma DPF, distribuída na época para o ministro Teori Zavascki sobre o mesmo tema. E quando foi pautado o mandado de segurança, o ministro Teori Zavascki pediu a palavra e falou, olha, e tem uma DPF comigo sobre o mesmo tema. E a DPF, inclusive, tem precedência, processo objetivo. Por que a gente não segura esse mandado de segurança? Eu espero a minha DPF estar pronta para ser pautada, porque eu ainda pedi informações, esse tipo de coisa, e daí a gente decide junto. Tá bom. Então, eu só quero... Isso aconteceu no plenário do Supremo Tribunal Federal, e com a participação, em certa medida. Não estou dizendo que as pessoas fizeram aquilo, mas claramente não tinha ali dentro do Supremo Tribunal Federal, naquele momento, uma revolta ou uma discordância grande o suficiente para derrubar aquela decisão, mesmo com a decisão estando em pauta, sendo pautável. Estava ali para ser pautado na pauta e eles estavam reunidos presencialmente no plenário do Supremo e poderiam ter feito aquilo. Não fizeram. E, de novo, os signados dos silêncios do Supremo. Só queria chamar. Vários dali, eu não estou dizendo que eles teriam feito o que o ministro Gilmar Mendes fez. Acho que não teriam feito. E nem todos, talvez, concordassem com aquilo. Mas, dado que aquilo foi feito, eu não sei, tinha talvez vários ali que não estavam dispostos, aparentemente, a também forçar para derrubar aquilo. Se tivesse voltado, no final perdeu o objeto. É um desses casos, como o Supremo funciona. A gente nunca terá uma decisão colegiada sobre esse caso, porque ela perdeu o objeto. O ato Mas tem dois elementos aí diferentes no caso, né, no caso da liminar do Lula, que são muito problemáticos, e que eu acho que interferem na resposta que o Supremo deu. A união interna com relação ao tema, na verdade, o Supremo vinha unido, ou pelo menos a maioria formada, numa manifestação totalmente pró-Lava Jato, né? Então as decisões do Supremo estavam endossando esse movimento que queria afastar o presidente Lula da eleição, o ex-presidente, então acho que esse é um elemento crucial, né? O movimento do Supremo era totalmente diferente. Um momento político diferente, né? E o outro, eu acho que algo que não pode ser desconsiderado é o poder e a proeminência do próprio ministro relator dentro do Supremo. Né? O ministro Gilmar Mendes é um ministro que tem importância dentro do tribunal. Ele se articula, ele tem alianças importantes, e o ministro Nunes Marques é um dos ministros mais recentes, acabou de chegar. Né? Eu acho que isso faz diferença também. Então, acho que são 2 elementos que não normativamente que justificam, né, a postura diferente do Supremo. Pelo contrário, mas descritivamente acho que ajudam a explicar, né, por que um caso foi tratado de um jeito e o outro de outro jeito, né? Mas, claro, a gente vê demais isso no Supremo, né? Casos muito parecidos sendo tratados de maneira diferente, o que afeta, sem dúvida, a credibilidade do tribunal, né, à luz da opinião pública. Ju, concordo com você, são diferenças relevantes. Eu só chamo a atenção para uma única coisa. Mas tem um elemento que é um pouquinho diferente, que é unidos em defesa da Lava Jato, uma maioria em defesa da Lava Jato, certamente. Mas tinha ambiguidades em relação ao impeachment. Não era tão claro ali o apoio àquilo. Lembrando, esse tribunal derrubou o processo de impeachment, anulou uma parte do processo de impeachment, depois validou o que aconteceu. Mas isso aconteceu numa DPF, o Supremo suspendeu o impeachment, a gente ficou 2 meses parado, teve um momento que inclusive a gente achou que talvez não fosse mais para frente, dado em vista o timing político, todas as coisas aconteceram. Então, só para dizer, acho que você tem razão, inclusive eu estou de acordo, por vários motivos, inclusive os que você mencionou, eles não estavam dispostos naquele momento, mas eu tendo a oportunidade. Mas eu acho que isso é importante para a gente lembrar. Eu concordo, acho que a decisão foi grave, foi mais grave que essa, nos seus efeitos e nos seus fundamentos. Mas, o que eu estou falando, achando que é uma boa oportunidade de fazer essa comparação, menos pela comparação das decisões, mas para a gente chamar a atenção para esse ponto, que é um ponto, inclusive, como eu falei, que o Diego já mencionou num texto que eu acho relevante, que é
o silêncio, o Supremo, o silêncio, se a gente tem que prestar atenção no que o tribunal faz, a gente também tem que preocupar no que ele não faz, nos seus silêncios. Mas o silêncio do Supremo também é múltiplo. O silêncio do Supremo e dos seus ministros individuais podem significar muitas coisas diferentes, né? Então, esse foi um caso, chama atenção, eu digo, porque o tribunal ficou em silêncio, não porque não teve oportunidade, não teve jeito, o relator segurou, o presidente não pautou. Mesmo numa situação como essa, aconteceu algo nesse caso que chama atenção. Mas eu concordo, claro que as coisas que você falou fazem parte desse contexto que explica por que o tribunal não estava disposto a fazer aquilo naquele momento, quando deveria ter feito, né? Deveria ter feito. Tomás, vamos aqui avançar para o próximo tópico, que é sobre a mudança que foi feita agora no plenário do Supremo, essa semana. Os ministros aprovaram uma resolução para que, quando houver destaque de algum julgamento no plenário virtual, o voto do ministro que se aposentou não seja mais anulado. Isso era, e eu queria chamar a Juliana para a gente começar essa conversa sobre esse ponto, isso era um problema já, um problema de arquitetura mesmo do plenário virtual, né? E o Supremo teve que lidar com essa construção do plenário virtual de uma forma muito apressada por conta da pandemia, normal. E a gente foi vendo que tipo de problemas poderia gerar a forma como foi desenhado o plenário virtual. Essa era uma delas, né? E aí começou-se a usar estrategicamente o pedido de destaque. E aí, quando aqui na abertura eu falei que essa também era uma reação ao ministro Nunes Marques, porque o caso mais evidente de uso estratégico do destaque foi feito por ele. O exemplo mais claro é dele. Num julgamento de 6 votos sobre revisão da aposentadoria, possibilidade de revisão de benefício de aposentadoria, com todos os votos já proferidos, inclusive o dele, com derrota para o INSS, o ministro Nunes Marques pede destaque e aí conseguiria anular o voto do ministro Marco Aurélio e substituí-lo pelo voto do ministro André Mendonça, virando o resultado. E aí vem essa mudança agora nessa semana, portanto, esse julgamento, a gente só não sabe como ele vai ser encerrado, esse e tantos outros, mas houve essa mudança. Então, eu queria, Juliana, que você nos fizesse uma análise dessa mudança. Acho que me parece que era uma mudança necessária, inclusive, para evitar esse tipo de arquitetura ou de esquema, digamos assim, né? Ou de uso estratégico. E o que você acha que passa a acontecer daqui para frente também, em relação ao plenário virtual e essas possibilidades de certa manobra, né, no uso do regimento? Recondo, concordo com você que parece sim uma retaliação a essa prática que o ministro Nunes Marques estava fazendo corriqueiramente, né, de usar o destaque estrategicamente, mas impacta especialmente no ministro André Mendonça, né? A gente sabe que o ministro Marco Aurélio, logo antes de se aposentar, fez um esforço de deixar muitos votos em várias ações que estavam em jogo ali no plenário virtual. Então, como o ministro André Mendonça, né, entrou na cadeira do ministro Marco Aurélio, ele vai ser impactado por não poder participar desses julgamentos. E isso ficou bastante evidente durante os debates para essa modificação, né? Essa modificação ela foi proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, talvez tendo como alvo, né, essas estratégias usadas pelo ministro Nunes Marques, mas quem saiu ali em contrariedade a essa proposta foi o ministro André Mendonça, né, apontando, então não vou votar nesses casos específicos. Foi mencionado que há mais de 21 casos, né, com votos tanto do ministro Marco Aurélio quanto do ministro Celso Mello, né? Isso, o ministro Nunes Marques elencou 21 processos. Tem alguns tributários importantes, alguns, inclusive, para o setor do agronegócio, em que o ministro Marco Aurélio já tinha proferido voto, e nesses casos o ministro André Mendonça passa a não votar. Mas engraçado, né, Juliana? Porque parecia muito claro que era uma resposta para o ministro Nunes Marques, muito claro, e quem tomou as dores foi o ministro André Mendonça. Até o ministro Nunes Marques votou a favor da mudança, né, inclusive. Pois é, e ainda teve um efeito colateral adicional para a advocacia, né? Porque o ministro André Mendonça, defendendo a sua posição, disse que isso só se justificaria, né, a manutenção dos votos originais dos aposentados, né, se não houvesse nenhum desdobramento em termos de participação das partes, como tem sido feito, né? Quando sai do plenário virtual e vai para o presencial, ocorrem sustentações orais que a princípio já teriam sido apresentadas em vídeo no ambiente virtual. Então, o ministro André Mendonça, para sustentar a sua posição, dizendo que deveria ser respeitada as partes e um contraditório, disse, bom, para se admitir isso,
só se não tiver mais, por exemplo, a questão das sustentações orais. A meu ver, eu acho que ele estava barganhando ali com esse argumento, mas os demais ministros acataram, disseram, realmente, não precisa de sustentação oral aqui de novo, porque está gravado, e a gente sabe que tem uma diferença enorme, né? A sustentação que vai ser gravada, subida lá no ambiente virtual, e a que é feita na presença dos ministros, né? Seja pela oportunidade do próprio ministro ver aquela sustentação oral, seja pela interação, e ainda mais num caso que a sustentação oral vai ter sido feita, ele vai ter passado. Quer dizer, se tem importância suficiente para esse caso e para o plenário, né, a gente pode imaginar que teria importância suficiente para que a sustentação oral fosse feita ali ao vivo, né, presencialmente e tudo mais. Então. E a própria razão de ser, Juliana, do destaque é essa, né? Tirar de um ambiente de descrição e jogar para um ambiente de maior debate. Né? É o que você está dizendo. Aí você tira a sustentação oral desse ambiente de maior debate. Pois é, aí ainda teve essa, né? Um resultado não esperado ali desse debate. Então, os ministros que estavam defendendo essa mudança na resolução disseram não, as sustentações orais, sobretudo Alexandre de Moraes e Lewandowski, são liberalidades, então vamos sem, né? Vamos sem. Como para poder seguir a questão do aproveitamento dos votos. Então, a princípio, ficamos assim, né? O ministro Toffoli trouxe vários elementos, outros elementos, né, que poderiam vir a compor uma nova resolução sobre isso, a possibilidade, por exemplo, de não ter destaque, né, nesses casos em que já há votos de todo mundo, ou a possibilidade de se desistir do destaque em algum momento, o que né, pode gerar mais oportunidades para a estratégia. Enfim, outras questões foram levantadas ali na hora, mas nada disso foi decidido. O que se decidiu foi especificamente essa questão do aproveitamento dos votos dos ministros aposentados nos julgamentos daqui para frente, né? Não nos que já foram realizados. Não, e é interessante isso, né? Como, de novo, típico do Supremo, né? A questão de ordem era sobre isso. A questão de ordem era sobre aproveita ou não aproveita voto. É claro que vários lá já começaram a levantar outras questões, né? Marcando posições de acordo, inclusive, com as suas próprias agendas, coisas que eles acham mais preocupantes. Eles têm, né, claro que discordâncias maiores ou menores. E daí a discussão, em certa medida, se encerrou com eles falando, não, vamos votar o que está na questão de ordem, a questão de ordem é isso, e a gente muda essa resolução para considerar outras coisas, então a gente vai ficar no aguardo dessa resolução. Acho que sim, claramente, tem várias coisas não resolvidas mesmo por isso, né? Você tocou nisso, vai ter um texto no Jota, no Supra, que deve sair em breve, que é exatamente sobre isso, o Luiz Fernando Esteves, a Gabriela Gattulli, a Ana Laura Barbosa, estão escrevendo um texto sobre isso, então tem muita discussão para a gente ter ainda agora sobre esses potenciais efeitos. É curioso você pensar, né, como às vezes parece até uma coisa, digamos, difícil de alguém acompanhar, porque essa discussão que você falou então sobre sustentação oral, ela é uma discussão super substantiva, super importante, e ela vira às vezes uma questão da realidade ou contra a formalidade, né? Então, de um lado... Barganha, como disse a Juliana, né? De um lado os ministros falando, olha, já foi feita virtualmente. E daí o ministro Alexandre de Moraes chegou e falou assim, e o gabinete assiste, acompanha. Daí o ministro, mas quem tem que ouvir é o ministro. Daí o Alexandre já se corrigiu, não, eu assisto todas. E os outros, todos os outros dizem assim, eu também assisto todas, né? Começa uma discussão sobre essa, será que eles assistem todas? Numa realidade também, que a gente tem que falar isso a sério, que as sustentações orais são feitas no Supremo, presencialmente, e claro que elas dão mais oportunidade para forçar a atenção, não estou dizendo que acho que elas são relevantes por isso, claro que elas garantem mais do que, mas elas também não são perfeitas no ministro que está ausente, o Tomás, que se levanta. Tomás, Você sabe que até para isso... Oi? Desculpe, é que até para isso foi construído no plenário virtual algo que você só consegue, é como se fosse o seguinte, uma fase de jogo, né? No plenário virtual você só consegue acessar determinadas partes do processo se você ouviu a sustentação oral em vídeo, mas é óbvio que não é o ministro que precisa ouvir, precisa de alguém ir lá e acompanhar para depois você continuar no julgamento. Claro, mas mostra esse tipo de preocupação, e é importante mesmo que se tenha, né? Mas, de novo, lembrando que os ministros se levantam, às vezes, no meio da sessão, às vezes, até porque a gente, às vezes, tem sessão, às vezes, assim, a gente tem uma manhã inteira, ou uma tarde inteira dedicada só às sustentações orais, e o julgamento vai começar mesmo no dia seguinte. Claro que eles têm que ouvir, sustentações orais é uma parte importante do processo, mas, na prática, o que acontece, às vezes, eles param de prestar atenção, estão lá, claro, ou a mesa se levantam. É claro que eles me falam, porque está passando pela TV Justiça, né?
estou levantando, mas estou acompanhando o TV Justiça, né? Como se a TV tivesse ligada, talvez esteja ligada no gabinete. Não, ela fica, ela de fato fica, mas outra coisa, né? É outra coisa. Então, assim, mas daí vira uma discussão assim de quem é mais defensor de uma pauta ou outra, quando a gente sabe que o que está em jogo ali são outras coisas. Era, na prática, o aproveitamento ou não desses votos. E daí também vira uma coisa que, para quem está acompanhando, às vezes deve achar fica uma coisa de uma palavra, assim, não. Então, a gente tem que decidir quando tem destaque do plenário virtual, no plenário físico, a sessão de julgamento se reinicia, que é a palavra atual, ou continua, prossegue, porque se for uma coisa... E daí, claro, daí de novo, parece assim, as pessoas estão discutindo essas palavras, mas no direito é isso, às vezes essa palavra por trás dela é o que a gente tem que entender o que está em jogo. O que está em jogo vai contar ou não vai contar o ministro de quem votou? Vai ter sustentação ou não vai ter sustentação oral de novo? Né? Isso são temas importantes, são temas que o Supremo tem que considerar. Foi curioso, realmente, o grau de disputa que a gente disputa que a gente teve, essa posição do ministro André Mendonça, que ele estava dizendo que era inconstitucional. Né? Na prática, ele estava fazendo como se ele, né, fizesse controle de constitucionalidade das decisões colegiada do próprio Supremo ali, né? Eu acho que o que vocês estão fazendo é inconstitucional, viola a Constituição, porque viola, contraditório e devido processo, mas a gente vai ter que ver. Claramente, eu acho que o Supremo vai tá caminhando para aproveitar esses votos. Por quê? Eu só ia terminar com isso, porque também tem uma coisa dos ministros não confiarem uns nos outros, né? Porque tem diversos motivos, a gente pode ter essa discussão em abstrato, como se fosse diversos motivos para por que a gente deveria reaproveitar ou não deveria reaproveitar, considerando questões fáticas, considerando a oportunidade da defesa, considerando a possibilidade de um ministro ser convencido por outro depois, aquele voto fica preso, né, então parado no tempo, perde-se a possibilidade da pessoa ser convencida pelos votos dos outros, são relevantes, são muito importantes. Também existe no plenário físico quando o ministro se aposenta, então os problemas já estão aí, não nasceram no plenário virtual, mas são coisas que são argumentos relevantes. Mas a gente está num contexto em que a gente sabe que às vezes pode ser usado estrategicamente para você cancelar um voto com o qual você discorda. E esse que é o problema, num tribunal em que as causas demoram, num texto em que os casos demoram anos para ser julgados, tem tanta coisa que a gente poderia corrigir que eliminaria esse problema. Se o caso fosse julgado daria um mês ou dois, se você pede destaque, tudo bem, claro, é mês que vem. Ou pede vista. A probabilidade do ministro se aposentar pode acontecer, pode ser que esteja na boca do gol da aposentadoria de um ministro, pode acontecer. Mas isso aconteceu muito menos. Né? Outra coisa, ou se todo mundo confiasse que ninguém nunca ia fazer isso para eliminar o voto do outro, que isso jamais aconteceria, não é esse tipo de comportamento que a gente tem no Supremo, não é esse tipo de confiança que a gente tem entre os próprios ministros. E daí, regra do jogo, não tem jeito. Regra de jogo você desenha de um jeito, quando o seu contrato, qualquer coisa. Uma coisa é você estabelecer numa relação entre pessoas que comprometidas com as mesmas visões de mundo, que têm certeza umas das outras que elas estão comprometidas com as visões do mundo, que confiam uma nas outras, que têm profunda lealdade uma das outras, é um tipo de regra que você precisa. Se você está numa situação concreta em que não é isso, é outro tipo de regra. E geralmente a gente desenha instituições pensando que isso pode acontecer. Até porque por mais que, mesmo que os 11 entre si se confiassem entre si perfeitamente, a gente estivesse num momento de harmonia única na história, não só do Supremo, mas de todas as instituições, talvez da história, ninguém sabe quem que vai entrar daqui 1 ano, daqui 2 anos. Isso a gente está fazendo regra para regra. Se a gente olhar para o passado, o caso de ICMS na base da COFINS era um julgamento num recurso extraordinário que começou, o governo estava perdendo, era uma hecatombe, aí o governo vai lá e entra com uma ADC para zerar o julgamento que estava perdendo, aí os ministros concordam em zerar, e aí não julgam a ADC, mas chamam um outro recurso extraordinário. Sabe, assim, estratégias para esse tipo de coisa sempre existiram. Quando o ministro Nunes Marques diz, e a Juliana mencionou isso, né? Eu não estou fazendo nada de novo. Nada que ninguém não tenha feito no passado. E, de certa forma, é verdade, mas essa era uma correção que precisava ser feita diante de tudo que aconteceu. E quem perde, no final das contas, não é... Por mais que o ministro André Mendonça tenha tomado as dores, como disse a Juliana, quem perde não é Nunes Marques e André Mendonça. Nesse caso, quem perde objetivamente é o governo, que estava lá com o julgamento pendurado, num 6-5, esperava que conseguiria reverter, e não vai conseguir. E não só este governo, o que vier pela frente também vai perder, né? Você vai manter dentro do tribunal uma força para a ordem anterior, né? Você vai
se essa regra permanecer, você privilegia a visão política anterior e não a que está sendo renovada ali, colocada naquele momento, né? Uma decisão que tem bastante impacto. Eu acho uma boa... até de respeitar o voto do ministro que se aposentou. Porque aí fica um negócio assim, trata como se fosse jogável para escanteio o voto que ele proferiu. E ele era parte integrante do tribunal. Agora, é interessante que o ministro Fux inicialmente foi contra, porque ele foi quem deu a resposta com base no regimento, na resolução, dizendo, não, o voto do ministro Marco Aurélio não vai ser aproveitado, sob protesto do ministro Marco Aurélio. E agora votou a favor da mudança regimental. Enfim, isso é verdade. Uma coisa, inclusive, é discutido no texto, né, como eu já mencionei da Gabriela, Ana Laura e Luiz. Tem algumas questões que ficam que são curiosas, né? Então, porque aproveita o voto, inclusive, do ministro que foi relator. Então, agora, a gente vai ter um processo que eventualmente vai ser, agora, se isso acontece, que não vai ter relator no plenário presencialmente. Então, quem que vai ler esse voto? Quem que vai redigir esse acórdão, né? São várias outras, porque o ministro aposentado, ele às vezes era o relator daquele processo, né? E agora o voto foi dado. Então, mas isso aconteceu no caso de vistas também, né? Eu acho que o Toffoli chega a mencionar, e aliás, acho que o ministro Lewandowski chama atenção para isso, falando, não, se houver uma alteração sobre aquilo que o relator propôs, né, algum elemento novo, algum fato novo, aí aquela pessoa que assumiu a cadeira vai estar autorizada a votar naquilo que não estava coberto pelo voto. É verdade, isso já aconteceu, né? Não, isso acontece em relação à redação para o acórdão, com certeza. Mas lembrando que nos casos que é no plenário virtual, o voto já foi lido, já teve relator, o relator já se pronunciou no plenário. Né, isso aconteceu. A não ser que tivesse um fato novo, aí o ministro que senta na cadeira teria que analisar esse fato novo, já que não existe relator. Novo, a gente pode discutir modulação, se tivesse modulação, a pessoa vota na modulação, na tese. Inclusive, eu acho que isso é uma coisa importante, e volta ao tema que eu falei de grau de confiança. Alguns ministros mencionaram, o ministro Cássio Nunes mencionou, e alguns deles mencionaram contrariamente isso, né, o próprio ministro Lewandowski, ao fato de que algumas vezes a gente viu destaque em processos que já tinham 11 votos. Que é ainda mais curioso, né? Já teve os 11 votos no plenário virtual e alguém pede destaque. E daí, de novo, claro que se você não confia plenamente nas pessoas, você pode olhar para isso e falar, isso é malandragem, é para o julgamento não acabar, ou então é para tirar o voto de alguém que vai se aposentar ou já se aposentou. Tem muita coisa para a gente, e que a gente tem que ficar atento e esperto mesmo. Mas não é uma coisa em si, em abstrato, que seja exótica, porque pode ser que você teve 11 votos, como é um processo assíncrono, né? Essa linguagem do Zoom, da pandemia, tudo, o síncrono e o assíncrono, como é um processo assíncrono, vão se juntando votos num romance cadeia, né? Mas que pode virar uma colcha de retalhos, né? Usando a terminologia da nossa área também. Um voto pode não estar conversando com o outro, você tem 11 votos, porque eles não têm um momento como eles teriam no até plenário. Em modulação de efeito, hein? Modulação de efeito em plenário virtual é um problemaço. Claro, para modulação de efeitos, principalmente, mas eu digo, mas mesmo sem ser para modulação de efeitos, pode ser do tipo, uma bagunça isso aqui. Pode ser no vamos levar pro... Então, assim, não é uma coisa em si que não faça sentido. E daí você pode falar, por que o 11º voto não faz? Porque às vezes quem está dando o 11º voto não está atento a isso. Quem está atento a isso é alguém que, como não tem ordem de votação, alguém que votou em terceiro, viu os votos dos outros depois e só depois que percebeu isso. Então, de novo, não faz sentido, vamos discutir. É um absurdo a possibilidade de, num processo de 11 votos, alguém pedir para o destaque? Claro que não. Faz sentido. Talvez seja melhor para a deliberação, para a gente ter decisões melhores num tribunal ideal. Agora, nesse tribunal, ou em qualquer tribunal, a gente sabe que isso cria um poder para um ministro parar um julgamento que acabou. Ou então eliminar o voto de alguém que formou uma maioria, que às vezes está 6-5, e você já sabe o resultado e você já sabe exatamente que você vai tirar o voto que vai fazer a diferença para essa maioria. Isso é um problema. Então, de novo, às vezes, nesse desenho de instituição, a gente tem que escolher o problema que a gente quer ter. E para a gente escolher o problema que a gente quer ter, depende da realidade que a gente está. Essas são coisas que a gente vai continuar discutindo sobre o plenário virtual e que eles vão continuar discutindo, já que eles estão dizendo que eles vão eventualmente ter uma nova resolução sobre isso, e a gente talvez possa comentar. E eu vou só lembrar aqui para fechar um caso que foi maluco no passado, de um caso que saiu da turma e foi para o plenário, e o ministro que votou na turma se aposentou. E aí, quando chegou no plenário, um dos ministros queria aproveitar o voto do ministro aposentado dado na turma, mas dentro do plenário. E isso gerou, não vou falar o nome aqui das pessoas, mas isso gerou uma confusão em plenário.
Mas queria agradecer, Juliana Tomás, mais uma vez. Sem Precedentes volta na próxima semana, aí time completo. Obrigado e até lá. Obrigado, Felipe. Obrigado, Juliana. Até a próxima. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JProPoder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.